O Laranjão chegou com tudo e junto com ele a promessa de taxar o Canadá nos seus produtos de exportação de 25%, e não só o Canadá, México e outros países do mundo estão aí com receio do que pode acontecer nos próximos meses com relação ao que se fala do comércio com os Estados Unidos. E muita gente está preocupada, inclusive o Brasil, porque parece que tem alguma coisa sobre o aço e também sobre o alumínio exportado do Brasil para os Estados Unidos e pode afetar a economia brasileira. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre isso e também sobre uma outra parte que ninguém está falando e que eu acho que é muito importante o pessoal, principalmente que já está aqui no Canadá, pensar a respeito sobre o que pode ser mudado no Canadá a fim de evitar esse tipo de coisa no futuro. Vamos lá que depois da vinheta a gente conversa um pouco sobre isso. Olá pessoal do Canadá Smart, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente não podia ficar fora dessa polêmica que está acontecendo aí e que tá todo mundo já sabendo de que o nosso amigo Laranjão chegou com os dois pés na porta e dizendo para todo mundo, ó, agora vocês vão ter que se mexer, vão ter que se coçar porque eu vou tocar o terror. E é realmente o que ele tá fazendo, tocando terror aí e avisando e prometendo que vai fazer isso, fazer aquilo e já de cara, ele já fez alguma coisa já com México e Canadá e os seus principais parceiros de negociação, comércio exterior, porque simplesmente pelo motivo que são países vizinhos, Canadá, Estados Unidos e México, né? Claro, temos a China, mas isso é em função de valores e outras coisas com relação à China, que também é um dos parceiros grandes aí com os Estados Unidos, mas geograficamente, Canadá e México sempre foram países que sempre negociaram muita coisa entre si, tanto é que a gente morando aqui, a gente vê esse tráfego principalmente de caminhões entre os três países e se utiliza muito o tráfego ferroviário aqui também entre esses países, principalmente Canadá e Estados Unidos. Baseado nisso, isso é uma coisa que eu enxergo, o Trump, podem falar o que quiser dele, tá? E eu não defendo ele, não tenho político de estimação, mas eu acho que ele prometeu e chegou cumprindo. E eu acho que ele viu tanto quanto México e Canadá, ele viu que esses dois países estavam muito dependentes dos Estados Unidos, dependentes entre si, e principalmente Canadá, porque eu estava dando uma olhada, o Canadá tem um movimento de mais de 70% das suas exportações para Estados Unidos. E ele também na importação, o seu maior parceiro comercial na importação é Estados Unidos. Claro, o Canadá não faz fronteira com nenhum outro país, né? Então, a não ser Estados Unidos. Mas essa dependência do Estado americano tornou o Canadá um país totalmente refém para isso que o Trump está fazendo. E eu acho que ele vendo isso como um cara de negócios, o Trump, ele pode ser o que for. Uns chamam ele de fascista, outros chamam de mercenário, tem nome para tudo aí. Mas o cara viu esse negócio acontecendo, olhou e pensou, tipo, não, vou meter uma tarifa aqui nesse pessoal, eles não vão ter para onde correr. E não só o Canadá, extraordinariamente isso funciona com outros países também. E aí você começa a enxergar como os Estados Unidos têm poder, não só o poder militar, né, enfim, tudo aquilo, mas como uma potência mundial de poder barganhar e impor aquilo que ele quer. E os outros países realmente têm que ir atrás e aceitar algumas coisas assim. Tudo bem, né? Canadá revidou com tipo, não, nós vamos botar 25% de tarifa em cima também para produtos americanos para o Canadá. Vale a pena? Não vale? Todos os especialistas, todo mundo que eu vejo conversando sobre isso, dizem que é um tiro no pé para o Canadá, porque isso vai fazer com que a economia canadense vá para o brejo. Então, eu vejo que uma conversa amigável, vendo o que pode melhorar dos dois lados, para que isso não ocorra, é um must, vamos dizer. É uma coisa que deve ser feita, independente de quem esteja no poder. Seja Trudeau, seja outra pessoa. Uma conversa aí com o Laranjão precisa ser feita para que as coisas consigam ser ajustadas ali e ver o que
pode ser feito para evitar esse tipo de coisa. Porque atualmente o governo canadense, o Canadá é muito dependente dos Estados Unidos. E é com base nisso que eu queria conversar e trazer uma outra visão para vocês. Conversar um pouco a respeito disso, sobre quais são as opções do Canadá nesse sentido. Levando em consideração a geografia do Canadá e onde ele está localizado, realmente um tráfego comercial com os Estados Unidos era a opção mais lógica, né? Se você olhar no mapa, realmente está ali, uma fronteira gigante com os Estados Unidos. Claro, o comércio entre os dois realmente deve ser o maior por causa dessa fronteira. Mas isso ao longo do tempo, na minha visão pelo menos, que o Canadá acabou errando. E que o Canadá, ao longo do tempo, nunca pensou que alguma coisa dessas pudesse acontecer, não de uma forma tão drástica, a ponto de se uma tarifa dessas for implementada, realmente acabar com a economia do Canadá e das pessoas que já estão morando aqui e que estão sofrendo pós-pandemia aí, para o país se reerguer como era antes. Claro, teve muitas decisões do governo canadense que não foram acertadas, teve uma bolha imobiliária que surgiu aí, muita gente não consegue comprar casa. A gente mesmo aqui em Sarnia vê muitas pessoas morando em barraquinhas em alguns parques, não só aqui em Sarnia, mas no Canadá inteiro, que as pessoas não conseguem mais pagar o seu aluguel, ou não conseguem mais pagar a sua hipoteca da sua casa e acabam tendo que morar na rua, sem ter o que fazer. Mas pensando nesse sentido, qual é a solução para o Canadá? O Canadá tem pelo menos 3 portos grandes que podem ser utilizados. Porque a ideia que eu vejo o Canadá precisa, não é pode, ele precisa abrir as suas fronteiras para outros países, aumentar o seu comércio com os outros países do mundo. Nesse quesito, o Brasil entra como uma grande possibilidade de ser um grande parceiro, porque nós já estamos na América, temos a condição de servir Halifax, que é um dos portos que o Canadá tem, e Montreal. Mas hoje, olhando assim, e eu já trabalhei nessa área antigamente, esses portos de Montreal e Halifax são portos que não têm uma capacidade muito grande de operação para receber exportações de outros países. Muitas empresas entravam em contato na empresa que eu trabalhava antigamente para perguntar se poderiam embarcar cerâmica para o Canadá, que era um dos mercados que eles estavam querendo exportar do Brasil para o Canadá. E havia, não sei se ainda tem hoje, imagino que sim, havia uma restrição com relação a peso de mercadorias para entrar nos portos aqui no Canadá, porque os portos aqui no Canadá têm um baixo calado. Claro, isso precisaria ser dragado, aumentar essa profundidade para que possa navios maiores com mais peso atracar nesses portos e poder aumentar essa produção, essa quantidade de exportações e importações que vem para o Canadá, né? E isso realmente demanda muito dinheiro e investimentos para que isso aconteça, né? Mas é uma coisa que poderia ter sido feita ao longo do tempo e que agora eu acho que se vê necessário fazer para poder diversificar. E do outro lado da costa, nós temos o Porto de Vancouver. E esse porto também precisa de uma reestruturação, principalmente para aumentar o negócio ou o comércio, que seja com a China ou com outros países na região do Pacífico. Se a gente olhar eu dei uma estudada aí, vou botar para vocês, a gente tem os gráficos entre 2022 e 2023, no qual o Canadá teve comércio com países da América Latina. Só um parênteses aqui, e é estranho porque esses dados são diretamente do Canadá, do site do Canadá, e eles consideram o México como América Latina. E é muito interessante porque para a gente, como brasileiro, a gente enxerga México como parte da América do Norte, mas eles enxergam o México como América Latina. Só um parênteses aí para a gente levar em consideração. Então, nesse gráfico, ele mostra que o comércio com a América Latina, incluindo o México, claro, o México sendo um dos maiores players aí, logo em seguida vem o Brasil. Nem eu sabia que isso era um dado, né? Então, entre exportação e importação, o Brasil sempre vem em segundo aí com o Canadá, mas esses dados de 2022 e 2023. E na terceira posição vem o Peru, que tem aí essa relação comercial com o Canadá, né? E aí eu pensei que realmente o terceiro ou até o segundo teria sido a Argentina, mas não, a Argentina ficou lá para trás. Talvez muito em função também de como a Argentina estava até um tempo atrás
né? E com toda a inflação que tinha lá, enfim, pode ser que isso mude no futuro. Mas, levando isso em conta, eu acredito que o Canadá, principalmente Canadá e Brasil, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, tem essa opção. As empresas brasileiras podem enxergar o Canadá como um mercado exportador, porque também pode haver uma recíproca aí de produtos de alta qualidade que o Canadá produz que podem ser exportados para o Brasil. Assim como o Brasil faz com os Estados Unidos, o mercado canadense é muito parecido com o mercado americano. Então, ao invés de ficar focando as suas exportações somente para os Estados Unidos, de repente diversificar isso também para o Canadá. Falando mais de logística, se você vê um pouco, já tendo trabalhado com isso novamente, eu sei que as exportações para o Canadá, atualmente, do jeito que está, não são tão fáceis de acontecer, ou pelo menos são mais custosas, tem um custo maior. O Canadá, em função dos portos, como já havia mencionado antes, e também não sendo um destino muito visado por outros países mundiais, as empresas transportadoras marítimas, no caso os armadores, acabam não escalando os portos canadenses diretamente. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui nos 3 maiores armadores, vamos dizer, os transportadores marítimos, que poderiam escalar no Canadá. Vou dizer que apenas um deles consegue chegar via navio. Digamos que a gente vai mandar de Santos para o Canadá. Vai fazer as cargas normalmente podem fazer transbordo em outros países, né? Que é transportar, desce em um país, depois pega outro navio para vir para o Canadá. Somente um deles faz esse transbordo para o navio chegar diretamente nos portos canadenses. As outras 2 empresas também atendem o Canadá, mas elas fazem o transporte via Estados Unidos. Ou seja, a carga chega nos Estados Unidos e aí pega um trem para vir para o Canadá. E isso é um custo adicional. E também gera um transit time, ou seja, um tempo de transporte maior para essas cargas com destino ao Canadá. Isso precisa mudar. Se por acaso empresas começarem a fazer negociação, as empresas conversam com as outras empresas de transporte, os governos entre Brasil e Canadá aumentem as suas conversas com relação a aumentar os seus negócios entre si, com certeza essas empresas vão rever esse processo e talvez, quem sabe um dia, até fazer um tráfego direto de Santos até Montreal, Santos até Toronto, entendeu? Para que isso possa gerar esse aumento de transporte nas mercadorias entre nossos 2 países, né? Claro que eu estou falando somente de Brasil e Canadá, porque é o que realmente nos interessa agora, mas isso pode ser feito com diversos outros países. Falando agora de alguém que mora aqui, tem um leque muito grande para ser trabalhado, diversos parceiros mundiais que podem ser contatados, empresas que podem vender e produzir os seus produtos para o Canadá e vice-versa. Mas pensando no Brasil, a gente tem muita oportunidade de repente, pegar ou comprar mercadoria especializada, principalmente aviação, petróleo e alguma outra coisa assim, que o Canadá é bem forte, que pode ser importado para o Brasil e não só Estados Unidos, né? Tirando um pouco os Estados Unidos e já pensando no Brasil também, para tirar um pouco dessa dependência dos Estados Unidos com relação a algumas mercadorias que são mais tecnológicas. E em função disso, o Brasil também pode exportar toda essa parte de agricultura, toda essa parte do agro, né? Pode ser exportado para o Canadá, porque aqui precisa de muita coisa, principalmente alimentos, porque os períodos de frio aqui, é impossível você plantar alguma coisa aqui, e toda essa parte precisa ser importada ou do México ou dos Estados Unidos impreterivelmente. Claro que falando assim, parece que a coisa é fácil e que é só chegar e conversar e tá tudo certo e a coisa vai acontecer do dia para o outro. Eu tenho consciência que realmente isso precisa de tempo para ser desenvolvido e tempo para que as coisas aconteçam e ser conversadas,
Mas, olhando do ponto de vista canadense, isso foi um chacoalhão que as pessoas precisam receber aqui, principalmente a administração do país, né? Hoje em dia a gente vê aí, principalmente na internet, uma intolerância muito grande. Ou você é de A ou você é de B. Se você é de B, você não é de A e vice-versa. E isso faz com que as pessoas briguem entre si, né? Ninguém consegue ter uma conversa onde cada um pode expor o seu lado ou as suas ideias, em detrimento de alguma coisa que seja melhor para ambas as partes, né? Para alcançar um futuro melhor. Muitos vão dizer que é utopia e tal. Enfim, se você nunca fizer nada a respeito, se ninguém ceder um pouco, você nunca vai chegar lá. E isso precisa ser um wake-up call para o canadense. Parar de ficar brigando, porque o que eu vejo agora é muita gente com raiva do Trump. Porque o Trump é isso, que o Trump é aquilo. Ou que o Trudeau é isso, o Trudeau é aquilo, blá, 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 sempre todo mundo reclamando um do outro, né? Então, o que a gente pode fazer, né? O que as pessoas, as empresas precisam fazer? Principalmente empresas aqui canadenses, né? Olhar para dentro de si, o que eu posso mudar? Você pode mudar alguma coisa com relação a quem manda nos países? Você precisa ver o que pode ser feito para mudar com relação ao Canadá. O que o Canadá pode fazer para mudar em relação aos Estados Unidos? É justamente isso. Procurar outros parceiros comerciais. Não ficar dependendo somente dos Estados Unidos. Outra coisa que eu queria mencionar é que toda essa briga que a gente vê também, que o pessoal está querendo, o Trump quer a Groenlândia e outros países da China e Rússia estão muito com olhos abertos para a região polar, porque novas rotas marítimas estão se abrindo no Polo Norte e que pode encurtar muito esse tráfego entre Ásia e Estados Unidos, Canadá. E muita gente está abrindo o olho com relação a isso, muitos em função, talvez, de se proteger contra uma ameaça, um ataque que pode vir por lá, de China ou de Rússia, que aqui a América do Norte sempre se preocupa com relação a isso, mas olhando pelo lado de comércio internacional, o Canadá já tem essa parte lá em cima. E eu acho que é por isso que o Trump fala que quer anexar o Canadá inteiro e tornar ele o 51º estado americano. Sinceramente, nunca vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer e essa é mais uma das provocações que ele faz com o intuito de chegar naquilo que ele quer. Muita gente cai nessa provocação e acaba acontecendo essas coisas, enfim. Mas o que eu queria dizer é que o Canadá já tem terras lá, por que não fazer uma análise de repente, abrir um novo porto nessas regiões? Claro, levando em conta toda a questão de infraestrutura, uma questão de meio ambiental, se é possível ou não, porque aquilo é uma terra gelada, será possível botar alguma coisa desse tipo lá? Ou de repente pegar um outro porto mais ao norte, ou na costa oeste também, que pode facilitar, escoar exportações canadenses e trazer mais importações para o país, e não ficar totalmente dependente dos Estados Unidos? Tudo isso precisa ser feito e precisa ser feito para ontem, porque ninguém aqui se deu conta que estava todo mundo na mão dos Estados Unidos esse tempo todo, até que alguém chegou e cutucou, e aí chegou a hora de acordar. Vamos esperar que não seja vamos acordar muito tarde e não tenha o que ser feito, não há o que ser feito, porque está tão dependente de um outro país que vai ter que acatar todas as decisões? Será? Vamos ver cenas do próximo capítulo, porque isso está atingindo o mundo inteiro e principalmente a gente aqui que é vizinho dos Estados Unidos, né? Mas então, pessoal, agora eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa nova opção? Talvez um novo comércio entre Brasil e Canadá, aumentando as exportações e importações entre os dois países. Será possível? É possível que as empresas brasileiras e canadenses comecem a conversar mais? Nos deixe aí no comentário a sua opinião, escreva se você gosta ou não, ou algum ponto que eu ainda não comentei. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações
Nós estamos sempre trazendo informações sobre Canadá e Brasil, principalmente sobre a vida aqui no Canadá. Se você tem interesse e quer conhecer mais sobre essa terra, se você tem interesse em emigrar e vir morar ou refazer a sua vida aqui no Canadá, veja todos os nossos vídeos, temos mais vídeos a respeito disso, temos links, temos o nosso website, o nosso e-mail, entre em contato, a gente pode conversar com você e ajudar nessa questão para você vir morar aqui no Canadá e mudar de vida ainda esse ano, beleza? Nos vemos em breve, até a próxima, tchau!